chegar, que agora já é o penúltimo, veio falar comigo se eu daria 15 minutos para ele. E ele pode até passar. E aí eu soube uma coisa emocionante que tem a ver com a explosão. Esse aluno é o Henrique, e o que a Fabiana está fazendo, se você permitir, Henrique, tinha pessoas que sabiam dessa conversa e queriam muito estar, mas tiveram uma reunião longe daqui. Então pediram para ser filmado, para ter também o acesso à informação. Só um pouco, não é agora aqui. Não, é lá na Carla. Nós vamos ficar sem saber. Ah, mas então pode vir aqui na frente, seu Henrique, palmas para ele. Olha só que coisa incrível. Dá para pegar a cadeira. Quanto tempo mesmo sem a visão? Eu tenho 20% do olho direito. Sim. São 8 meses, 9 meses. Só um pouco. 9 meses com esse desafio. Graças Né? a Deus, né? E agora ele vai contar um pedaço da vida dele, de quando a visão era normal. E ele estava num lugar que tem a ver com explosão, mas eu não posso contar, é segredo. Seu Henrique, fique muito à vontade. Eu só quero dizer assim, eu achei a coisa mais linda. Um aluno que está há tão pouco tempo vir aqui pedir para falar. Eu queria que esse exemplo, como hoje nós vamos falar de exemplos, é o primeiro, que a gente possa na nossa vida, a cada dia, ter mais exemplos bons para poder estar passando um para o outro. Esse exemplo é emocionante. Você emocionou? Você está emocionando? Deve ser, eu estou. Eu nunca pensei que um dia eu ia estar ao lado de uma pessoa que viveu isso. Que todos ficaram sabendo. Passa a palavra. Pode sentar, Deus. Meu número é 70, 70, 70. Se não lembrarem na hora, 70 de novo. É brincadeira. Não tem nada a ver. Você é um político? Bom, primeiro, obrigado, professora, por me dar esse espaço. Nós estamos no mês de Setembro. Quando falamos mês de setembro, o que logo vem na nossa mente? Dia 11. Primavera. Dia 11 de Olha que coisa. Primavera, né? Mudança de estação, né? 7 de setembro, uma data cívica importantíssima. Dia 11. Né? 11 de setembro. E agora um fato que ocorreu comigo no mês de setembro, em um mês de setembro. Eu faço isso já há 8 anos. Tá? E Isso contando, né? Isso. Quer dizer, então eu escolhi, como estou participando da SIC agora, eu escolhi a SIC e esse momento para compartilhar com vocês. Exatamente 11 anos atrás, eu cheguei no meu trabalho, era exatamente 8 horas da manhã. Às 8 horas da manhã nós começávamos o nosso trabalho e é uma coisa assim, muita gente trabalhando. Nós preparávamos uns apartamentos para ser entregue, para que eles fossem entregues às pessoas que o compravam. Então, eu tinha a função de fazer uma vistoria nesses apartamentos para verificar se tudo estava correto. Então, ainda tinha lá pintores fazendo um retoque, tinha lá o pessoal da limpeza deixando tudo limpo e cheiroso, eletricista checando se a iluminação estava ok, os encanadores ali vendo água quente, água fria, se toda a torneira tinha água. Era um trabalho grande, muita gente envolvida. Mas, de repente, foi mais ou menos 9 horas da manhã. Começou um corre-corre. E aquelas pessoas já correndo, e aquele corredor enorme,
e aquela correria, e gente gritando, e telefones celulares começaram a tocar. E você fica meio desesperado, o que é isso, que confusão, até que de repente uma pessoa gritou, é fogo. É fogo? Você já fica assim numa situação, fala, poxa vida, fogo? Você pensa, olha, eu tenho que sair daqui, né? Fogo não é brincadeira. Mas as pessoas, em vez de saírem correndo para a saída, eles se dirigiam aos apartamentos onde tinham umas janelas grandes janelas. E inclusive nos corredores. E a vista dessa janela, ela era fantástica, era muito bonita. Porque o prédio ele era alto e foi construído num lugar alto. Então, da janela se via praticamente toda Nova York. E nós estávamos diante de uma cena que era impossível acreditar. Bem em frente. Quando eu digo em frente, é mais ou menos o quê? 5, 6 quilômetros, mas parecia que estava bem na nossa frente. 2 edifícios e um estava pegando fogo. Era muito fogo, era muita fumaça, uma fumaça negra que levantava. Era uma cena assim de cinema, se só vê de cinema. E ficávamos olhando, todo mundo admirado, e os telefones tocando, e gente desesperada. Nossa, que coisa, que chocante. Quando, de repente, o outro prédio explodiu. Foi uma bola imensa de fogo na nossa frente. Aquela coisa vermelha. Era imensa. E levantou aquela fumaça negra. Do ponto que nós estávamos, que era em frente, não conseguíamos ver o que aconteceu. Porque o fato aconteceu atrás. Quando de repente uma sirene começou a tocar. Tocou uma sirene forte, e aquela sirene, como nós já havíamos tido um treinamento, aquela sirene significava evacuação. Tem que sair do prédio. Todos correram para um corredor imenso, e em fila, como havia sido feito um treinamento, e em fila, né, de 2 a 2, desciam as escadas, porque os elevadores já estavam impedidos. E quando chegamos embaixo, ali seria um pátio, e ali tinha os carros estacionados, e gente, muita gente ali. Quando você olha para cima, era uma nuvem de helicópteros, era de todo tamanho, de toda cor, é incrível aquilo. E aquela situação, e o chefe da segurança, ali no local, só dizia, go home, quer dizer, vão para casa, vai todo mundo para casa. Aí ele falou, que coisa incrível, que isso está acontecendo? Perguntamos a ele. Ele falou assim, olha, eu recebi pelo rádio um código de guerra. Nós estamos sendo atacados. A cidade de Nova York está sendo atacada. É guerra. Entramos na van que nos trazia e nos levava de volta para casa. Quando a van saiu daquele local e entrou numa avenida, estava tudo interditado. Os carros, era uma avenida de mão única, então tinha carros indo e vindo, aliás, parados na direção e parados também nessa direção. Era carro de corpo de bombeiro, era carro de polícia, era ambulância, era muita coisa, confusão. Mas o motorista nosso da nossa van, ele conhecia bem o local, ele conseguiu pegar uma rua e contornando, conseguimos sair daquela confusão naquela hora. E a coisa vinha, imagine a cabeça da gente como deve ficar. Eu só pensava, meu Deus, aonde eu fui amarrar meu burro? Que situação é essa? Né? Eu no meio dessa confusão, como que pode? E a única coisa que eu pedia, né, eu pedia a Deus é que acontecesse o que fosse. Eu queria estar com a minha família. Eu tentava ligar para minha esposa, não funcionava.
Tentava ligar no telefone da minha filha, também não funcionava. Aí a cabeça começa a, né? Você, incrível que em segundos, em 1 minuto, 2 minutos, começa a aparecer, a haver um filme na tua cabeça, né? No caso da minha cabeça, das coisas que aconteceram, coisas que poderiam acontecer, coisas que eu fiz, eu deixei de fazer. É muito rápido. Mas nós tínhamos que pegar uma ponte, como se fosse um elevado, que é bem próximo do mar, e ele fazia isto, levantava, e depois ele tinha uma descida novamente para irmos para casa. E quando chegamos ao topo, na janela da van, nós olhamos, já não existia nada. Os prédios já não existiam mais. Aliás, os dois haviam caído. Eram prédios de 110 andares. Aquilo tudo foi ao chão. Era somente uma nuvem de poeira. Aí, mais um pouquinho, o rádio estava ligado, o rádio ali da van, e estava anunciando que se tratava de um atentado terrorista. Aquilo foi planejado e executado pelo maior inimigo que aquele país já teve. É Osama Bin Laden. Então aquilo já deu um pouco um alívio, né? De você saber que você não está numa guerra, né? Imagine. E aí eu comecei a pensar, né? Que situação, como pode, a que ponto pode chegar a mente humana? Doentia. Doentia. 2 meses, não chegou 2 meses depois desse ocorrido, nós ficamos sabendo que 3.278 pessoas morreram. É uma população de uma cidadinha pequena aqui, gente. Eram maridos, eram esposas, eram filhos de pessoas que não tinham nada a ver com nada e perderam a vida. Por fanatismo, um fanatismo religioso. Né? Aí eu faço, isso que estou fazendo agora, eu faço porque eu creio que estou fazendo, é pouquinho, é coisa de nada, mas eu sinto que eu tenho que fazer isso, porque o mundo não pode esquecer jamais dessa data. Porque nós vivemos num planeta em que nós, seres humanos, nós não respeitamos o outro. Há intolerância. Não tem amor ao próximo. O próximo é seu irmão. Não importa a raça, cor, ou a religião dele, não importa, ele é teu irmão. O desafio de Deus. E aconteceu, e eu espero que jamais o mundo possa esquecer dessa data. Eu falo sempre para os meus filhos, eu falo com os meus netos a respeito disso. Falem a respeito dessa data com os seus familiares, com os seus filhos, sobrinhos, netos, para que isso não caia no esquecimento. Um dia depois do ocorrido, uma entrevista por uma rede americana, se não me engano, não sei se é CNN, alguma coisa assim, estavam umas pessoas sendo entrevistadas e o entrevistador fez uma pergunta para uma mulher. Essa mulher é filha de um dos maiores pregadores que a Terra já conheceu, se não o maior, Billy Graham. A filha de Billy Graham estava ali sendo entrevistada.
E o entrevistador, se dirigindo a ela, perguntou a ela: ontem, 11 de setembro, aonde estava Deus naquela hora? Ela, com toda sabedoria, ela simplesmente disse: Deus estava muito triste. E eu vou dizer por que estava triste. Porque hoje, as pessoas hoje estão distantes de Deus. Estão distantes porque elas pediram para que eles se afastassem. Nos Estados Unidos, as escolas são proibidas de falar em religião. É proibido e vai à cadeia o professor que comentar alguma coisa de religião de Você, Deus. senhor, é professor? Não. Isso. Não, eu sei porque um amigo, professor, A CG, ele CG. foi instigado a falar alguma coisa, a responder uma pergunta de um aluno e citou Deus, ele foi preso. Ficou 30 dias na prisão. O Rico está falando sobre as torres lá, não? Como? As torres lá? As torres. Ah, tá. Você estava lá então na Isto. O World Trade Center, que significa, em português significa o centro das Torres Velhas. do tesouro do mundo. World, mundo. Trade significa tesouro, negociação, troca. Entendeu? Então aquele era o centro financeiro do mundo todo. Era muito rico. Os maiores bancos do mundo ali tinham o seu escritório. O Banco Central deles está ali, né? Está ali. Estava, né? E voltando ao caso da filha do Billy Graham, eu me lembro que quando eu estava na escola, nós tínhamos aula de religião. Alguém se lembra aqui? Nós tínhamos isso. É que eu tinha. Doutrina. Eu me lembro que quando em casa as famílias quando se reuniam, e geralmente se reuniam no almoço e no jantar, a família toda se reunia. E eu lembro que minha mãe fazia todo mundo ficar em silêncio e agradecer aquele momento. Em casa ainda é assim. Gente, hoje em dia eu vejo que famílias e famílias se dispersam nessa hora, cada um vai para um cômodo, vai para um computador, para a televisão, ninguém se fala. Na casa do meu pai, enquanto o último não terminar de almoçar, ninguém sai da mesa. É uma questão de respeito, né? Não é verdade? Então, dessa forma, com esses exemplos, ela quis dizer: o homem se afastou de Deus e Deus estava triste porque ele não fazia parte, ele foi impedido de fazer parte da vida daquelas pessoas. Então, gente, o meu recado é esse. Que nós tenhamos consciência, que nós possamos ter tolerância, que é importantíssimo. E mais amor e menos rancor. Correto. Bom, esse é o meu recado. Obrigado. Glória a Deus.